Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula final da primeira turma de Certificação em Desenvolvimento Sustentável. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos também a quem nos acompanha pelo Zoom e quem nos acompanha pelo Tube e Hospitalar Hub. Para nós do SEBEX, hoje é uma noite muito especial. Esse é um programa desenvolvido e lançado pelo SEBEX, pensando em construir uma jornada de transformação na saúde, baseada nos princípios de ESG. O nosso curso é baseado numa metodologia de ASG+P, em que a gente traz as pessoas para o conceito de ASG e também apresenta uma matriz como ferramenta de avaliação desses conceitos. Para nós é muito importante instrumentalizar os executivos de saúde para essa transformação, para esse conhecimento. Não podemos deixar de agradecer aos nossos facilitadores que abrilhantaram e que contribuíram para o aprendizado dos nossos participantes dessa certificação. E também agradecer a quem confiou no nosso programa e quem se associou ao SEBEX no lançamento dessa primeira turma de certificação em desenvolvimento sustentável, que foi a Johnson & Johnson Medtech, que é o nosso patrono dessa primeira turma. A quem agora chamamos a Regiane Sokol para falar com os nossos participantes. Boa noite, Regiane. Me sinto privilegiada em representar a nossa companhia e me sinto orgulhosa do trabalho que estamos realizando ao longo desses últimos anos, especialmente o nosso time de impacto global comunitário e muitos outros times que nos ajudam a melhorar o acesso das nossas comunidades aos serviços de saúde, né? E através da formação e da educação de muitos profissionais na linha de frente, principalmente os da enfermagem, os agentes comunitários, nós temos buscado contribuir para a acessibilidade e para serviços de maior qualidade para todos aqueles que têm direito e que, de fato, necessitam e fazem uso dos nossos serviços de saúde no país. E, sem dúvida, parcerias assim como essa e colaborações com muitas instituições, clientes, fornecedores, né? Nós temos ações diversas para, de fato, mudar a trajetória de saúde das pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, mais uma vez, deixo meu abraço, parabenizo a todos que participaram. Confesso que fiquei feliz quando vi os números e temos mais mulheres nessa turma do que homens, então fiquei super feliz também com a representatividade de gênero. Espero que na segunda turma, na terceira e na quarta, a gente tenha cada vez mais representação de outros estados. Eu vi que muita gente é de São Paulo. Eu adoraria ver líderes e mais colegas de outras partes do nosso país, para que a gente consiga cada vez mais elevar o nível de discussão, o conhecimento e o trabalho que pode ser feito para que a gente tenha uma cadeia de saúde mais sustentável para todos. Que vocês possam celebrar, tenham uma boa noite, um bom fim de ano também, aproveitando que estamos aqui conectados. Sigam contando conosco. Para aqueles que quiserem se conectar comigo depois, me procurem, por favor, no LinkedIn. Será um prazer trocar um pouco mais com cada um de vocês que participaram desta primeira turma e quem sabe, colaborarmos juntos em algum projeto ou alguma frente de trabalho. Um abraço a todos. Tacira, muito obrigada. Balestrin, muito obrigada pela oportunidade. Regiane, muito obrigada. Fica aí conosco para a gente fazer a foto oficial da sua participação. Eu sei que você não vai ficar até o final, então a gente já deixa a fotografia. Vamos, professor, pousar ali do lado para registrar. Regiane, mais uma vez, muito obrigada pela parceria da Johnson, pela confiança da Johnson, e espero que vocês tenham acompanhado e gostado da metodologia que foi apresentada, porque a gente realmente acredita que vai impactar bastante os serviços de saúde nessa transformação em que a gente vem buscando durante esse tempo. A gente vai começar agora com o vídeo
de vocês, e depois, se você quiser complementar alguma coisa, pode soltar o vídeo. Rejane, a gente vai precisar fazer uma adaptação, porque a gente teve um problema no áudio, então a gente vai deixar o vídeo para passar no final, tá bom? Então, desculpa, anunciei o vídeo, mas nós precisamos fazer uma adaptação ali, acabou que a equipe perdeu o áudio, para a gente não se delongar demais, a gente deixa para passar no final, tá? Perdão. Professor Marcos, a palavra é com você para conduzir aqui a nossa noite de trabalho. Muito obrigada, mais uma vez, pela parceria e pela confiança no SEBEX para trazer a sua metodologia para os serviços de saúde. Muito obrigado, boa noite a todos. Vamos fazer uma correção, porque na hora que a gente compartilha conhecimento, a metodologia deixa de ter dono. Ou seja, nós assumimos, né, então passa a ser nossa, e chega a um ponto que a gente até dispensa referência. Ou seja, eu acho que nós somos um dos primeiros grupos, ou certamente o primeiro grupo em saúde, a tratar do desenvolvimento sustentável nas dimensões ASG mais P, né? Então, isso também cabe a responsabilidade de vocês de levar isso adiante, porque hoje em dia, ontem eu estava fazendo uma palestra lá no Ministério da Marinha sobre desenvolvimento sustentável na economia do mar. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que eu fiz uma avaliação de 3 trabalhos muito relevantes no campo do planejamento espacial marinho e consegui mostrar para os autores do trabalho que a ênfase em ambiente, de uma certa forma, esconde todas as outras demandas que a gente tem em governança e pessoas. Então, 2 exemplos que eu dei, e vocês algum dia vão fazer esses exemplos na área da saúde, eu disse o seguinte: se você vai fazer trabalho sobre pesca, já que o tema lá era esse, você primeiro começa a falar do problema da poluição do oceano, como isso está prejudicando a pesca. Depois vem o problema das comunidades pesqueiras e o impacto disso na comunidade. Depois vem a questão do mercado e toda a estrutura do mercado de peixe, etc. e tal. Mas ninguém fala da saúde do pescador. A ESG e não se fala em P. Aí o outro exemplo foi a ideia de uma grande construção, de que nós estamos pensando num corredor bioceânico que vai ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. E a mesma coisa existe o seguinte: é comum que o juiz mande você mudar o rumo da estrada, porque tem um ninho de caranguejo no meio da história, então, para preservar o bioma, você tem que mudar a estrada. Mas, em compensação, você invade cidades e não se preocupa necessariamente com o comportamento da questão social. Aí você exige que seja feito um acordo de performance bond para garantir que você tem governança para entregar um trabalho. Mas resta ver que o cuidado com pessoas não está no foco principal. Então, exemplos do estádio do Catar, da Copa do Mundo, que foi feito sem que houvesse direitos humanos, o exemplo histórico do Canal do Panamá, que tem mais gente enterrada lá do que cimento. Então, a ideia é de que nós temos que pensar em todas essas dimensões. No nosso caso da saúde,
Talvez, se não tivesse havido a pandemia, nunca teria sido dado tanta atenção ao burnout. A gente sempre falou do cuidado que a gente tem que ter, né, com o paciente, isso está dentro das nossas dimensões, o cuidado que a gente tem que ter para a organização ser lucrativa ou ser autossustentável, se for uma organização de impacto social, mas o cuidado com a barulhinho que tem dentro do CTI, porque eu outro dia estava assistindo uma palestra do pessoal da Disney, e o pessoal da Disney tem lá um espaço que é proibido tocar música, é proibido ter bichinho, porque o cara fica ali em cima, ouvindo toda aquela história, lá, 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 lá. Aí, quando ele desce, ninguém pode fazer isso, porque tem que tomar cuidado com a pessoa. E eu não vejo, por exemplo, nos hospitais, eu vejo até em muitos negócios, a gente ter sala de descontração, etc. e tal. Eu não conheço bons exemplos nos hospitais de ter uma sala de descontração anti-estresse. A gente vê várias outras lacunas de oportunidade. Bem, isso é só para dizer para a gente que nós somos pioneiros no conceito de ASG mais P. E isso tem que se tornar, para nós, quase como eu falei várias vezes em aula, uma tatuagem. A gente fala de ESG, né, porque tem gente que não sabe falar português, então fala só ESG, né, mas porque isso é o que as pessoas estão ouvindo. Quando a gente fala do ASG mais P, as pessoas dizem, o que é isso? Ah, é o teu ESG mais as pessoas. Ou seja, é importante a gente dizer que nós estamos tratando isso de uma maneira diferenciada, e essa metodologia foi acompanhada de uma série de práticas importantes para serem colocadas. Então, nossa rotina de hoje vai ser, nós pedimos a vocês que fizessem um trabalho para apresentar o que foi aprendido durante o programa. Então, esse evento de hoje está sendo gravado com uma particularidade. Ele vai servir muito menos para vocês, porque já viram toda a matéria, mas para quem tiver a oportunidade de olhar esse evento aqui de hoje, vai ver o seguinte, e do que tratou o programa? E vocês são os responsáveis por mostrar o que tratou o programa. Depois disso, eu vou fazer um fechamento para dar uma visão bem mais, vamos dizer assim, mais completa do que vocês trouxeram. Legal? Então, a ordem... Não, eu acho que seria bom agora a gente mostrar o vídeo do nosso patrocinador, porque o plim-plim é importante, né? Sem o plim-plim, a gente não vai na mídia tradicional, certo? Via celular, a cirurgia robótica. Estamos liderando o rumo da saúde, aproveitando nossa fortaleza, tanto em MedTech quanto em Innovative Medicine, para impulsionar o progresso em toda a gama de soluções de cuidados de saúde. Estamos construindo um mundo onde se previnam, tratem e curem doenças complexas, e onde as soluções são personalizadas. Todos os dias, impactamos profundamente a saúde da humanidade. Somos Johnson & Johnson. E nós somos Sebex. Vamos lá. Então, na sequência natural, vamos começar com o quê? Com o ambiente. E quem vai... Ah, não chegou ainda, não? Está fora do ambiente? Ah, nós vamos começar com governança por uma questão de logística. Não é isso mesmo? Tá, vamos começar por pessoas. Uma questão de pessoas. O vídeo dela já está lá? Você conseguiu? Está no vídeo lá? Tá bom. Então, vamos lá. Desculpe. É.
Boa noite. Eu sou Thaíse, atual gerente de operações oncoclínicas, responsável pelas operações de oncologia na Bahia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, fechando esse ciclo tão rico. Olhar rostinhos pessoalmente tem um valor que a gente não consegue mensurar à distância, mas é muito especial, então muito feliz mesmo. Antes da apresentação, eu quero muito parabenizar o CBEX pela iniciativa desse programa. Existem muitos projetos, muitos cursos falando sobre ESG, sobre sustentabilidade, mas o grande diferencial dessa abordagem voltada para serviços de saúde e com tantos conteúdos e quantas referências, extraordinários profissionais, trazendo conteúdos de tanta relevância, e quando a gente avalia tudo isso, aplicável ao nosso contexto, aplicável à complexidade do serviço de saúde, aplicável aos nossos desafios diários, então, sem dúvida, esse olhar de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, e agora de ASG mais P, porque agora a gente não fala mais, não são mais 3 pilares, são 4 pilares importantes, com certeza, e associado a esse primor na formação de executivos, isso gerará resultados incríveis para as organizações e, com certeza, para a cadeia de valor como um todo. Especialmente a Marcos, Liliana, Tarsila, pelo cuidado, no acolhimento, no manejo do time também. E agora desejar que esse programa continue e que ganhe uma abrangência cada vez maior, impactando mais pessoas. Esse é o nosso time, então, Eduardo, Marcelo, Rangel e eu. E não poderíamos deixar a nossa mandala de fora. E, para começar, eu acho que de mensagem inicial é que os conteúdos que foram transmitidos junto com a metodologia nos apresentaram um novo caminho, um novo modelo de negócio. E esse novo modelo de negócio trazendo, reforçando a importância da mudança do capitalismo shareholders, que até então foca em atender as expectativas, agregar valor para os acionistas, ampliando a nossa visão para demais partes interessadas, mantendo o paciente no centro de tudo e reafirmando o nosso compromisso para todas elas. Mas, para isso, além da percepção de quem faz parte dessas partes interessadas, reconhecer o que representa valor para cada uma delas, para que só assim a gente consiga retribuir e atender a essas expectativas e interesses. Também nos revelou esse novo modelo de negócio e uma nova forma de olhar a organização, trazendo 3 princípios muito importantes. Primeiro, em relação à responsabilidade, com abrangência para a responsabilidade social, ambiental, de governança, e reafirmando a importância da separação para trazer o peso devido para o nosso compromisso com as pessoas. Sobre integridade, porque não basta querer, é importante que exista um alinhamento entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. E transparência, garantindo que a comunicação interna e externa esteja aderente com esses princípios e os propósitos da organização. A nossa matriz não poderia ficar de fora. Então, aqui, reforçando os 4 pilares e os nossos 16 compromissos, que são 16 compromissos inegociáveis. Todos são importantes, não dá para compensar um pelo outro. E tivemos a oportunidade, durante o programa, também de avaliar, de perceber a matriz com seus desdobramentos, seja como um desdobramento das ODS, seja como um desdobramento do BSC, seja como um desdobramento e uma base para a construção do planejamento estratégico. Então, como uma referência importante para os 16 compromissos inegociáveis, mas com uma abrangência e uma flexibilidade para atender a todos os projetos e programas que sustentam a organização. Por que implementar as estratégias ASG mais P? Com certeza, essa é uma das perguntas que os executivos mais fazem, E no programa também nós fomos apresentados a vários argumentos, trazendo embasamento para que a gente consiga disseminar isso
a partir de agora. Então, seja por propósito, seja por posicionamento estratégico, seja por uma estratégia de competitividade, por imagem, reputação, por uma exigência cada vez maior em relação ao mercado, à sociedade, seja por questões regulatórias, seja por consciência social, econômica, ambiental, ou pensando em sustentabilidade econômica e, principalmente, falando sobre perenidade do negócio e perenidade, equilíbrio desse sistema de saúde. E a expectativa é que sejam por todos esses motivos, né? Não um só, mas que todos atrelados e também pela convicção de que é o certo a ser feito. Aqui, nós trouxemos a matriz de desenvolvimento sustentável como um retrato para o pilar de governança, como uma engrenagem, né? Associando valor, propósito, vinculado à excelência à saúde, à segurança, à qualidade de saúde, resultados econômicos em sustentabilidade econômica e financeira, resultados operacionais, alinhando experiência do paciente, desfechos clínicos, eficiência operacional e reputação e reconhecimento como acreditações, referências de qualidade e segurança assistencial. E o mais importante, apesar do destaque da engrenagem ser no pilar, é que é importante que exista total integração desses objetivos, desse pilar, com os demais pilares. E agora que já sabemos por quê, também fomos apresentados a algumas práticas sustentáveis. Não dá para falar de todas, porque foram muitas. Então, quem tem interesse em fazer o programa, nós estimulamos que façam, porque será uma ótima oportunidade de você vivenciar esses conteúdos, né? Mas a parte da governança clínica em saúde, alinhada com governança corporativa, faz toda a diferença. O estabelecimento de comitês, comissões, a estrutura da governança como um todo, dando sustentação para os demais pilares, gestão de riscos, compliance, programas de corrupção, controles internos, auditorias, ambiente regulatório, privacidade de dados e os relatórios de sustentabilidade. E aqui os caminhos para a implementação. Então, conhecer e ter intenção estratégica, as referências trazem isso como um pilar, mas no programa o que foi destacado é que nada vale uma intenção estratégica se não existe um compromisso genuíno da alta direção e se não existir uma responsabilidade de todas as áreas da organização. Como segundo, o diagnóstico, trazendo a importância de olharmos para a organização, tanto para o ambiente interno quanto para o ambiente externo, reconhecendo que nível de maturidade nós temos. Infelizmente, quando avaliamos os serviços de saúde hoje, reconhecemos que a maioria está no nível 1, né, que é o nível não integrado, mas tivemos a grande oportunidade de também vivenciar experiências no programa de instituições que já estão no nível transformador e que já são referências para o mercado hoje, e depois dessa maturidade, entender riscos e oportunidades. A partir daí, planejamento, importância dos dados. Então, não existe governança se você não tiver acesso a dados confiáveis. E depois, a matriz de materialidade, considerando a dupla materialidade de como impactamos e como somos impactados, e, a partir daí, a definição de prioridades. E tudo isso dando sustentação, dando embasamento para a implementação, que, considerando o nosso pilar, que é a governança, dando um olhar para a estrutura de governança que seja compatível com a política, que seja compatível com o propósito, que seja compatível com a visão de curto, médio e longo prazo da organização, a diversidade na comissão, no conselho, na estrutura de governança, como um requisito absoluto para que exista êxito nesse pilar. A gestão de recursos, e aqui a gente entendeu que, quando fala-se de recursos, não estamos falando apenas de recursos financeiros, estamos falando de recursos tecnológicos, de processos, de pessoas e também financeiros, e aí sim o avanço das iniciativas. Também, para fechar, uma visão sobre os principais desafios e oportunidades na saúde. Então, a construção de uma cultura sustentável, que é tão importante, o embasamento da governança, para garantir a integração dessas iniciativas, e essas iniciativas integradas geram um potencial, um impacto muito maior, e como fazemos gestão dos conflitos de interesses entre as partes interessadas. Então, segue esse como um grande desafio, e o papel da governança é muito forte em como estabelecemos controles internos, como estabelecemos uma metodologia e uma gestão adequada e segura, confiável, para garantir que os objetivos individuais não sobressaiam em relação aos objetivos
comuns, né? E, principalmente, como, enquanto organização, estamos estruturados para garantir uma influência que seja compatível com o equilíbrio do sistema em que fazemos parte. Também fomos muito provocadas em relação ao nosso papel enquanto líderes e ao nosso papel enquanto executivos de saúde. Então, uma mensagem, uma reflexão que ficou muito para mim é que não importa o lugar que a gente ocupe, né? Hoje como operações, amanhã como médico, depois como um diretor assistencial, não importa. O que nós não podemos é subestimar o nosso espaço de influência. Porque somos nós que mobilizamos as pessoas, somos nós que precisamos representar os valores da organização, somos nós que precisamos representar os princípios de sustentabilidade e somos nós que tomamos decisões todos os dias. E aí eu quero parafrasear aqui, pedir desculpa, licença, nosso querido Marcos, e dizer assim, o nosso desafio está em como estabelecemos equilíbrio entre eficiência operacional, responsabilidade socioambiental, cuidado ao paciente, para que assim atenção às pessoas, compromisso com as pessoas, e para que assim a gente consiga realmente agregar valor e gerar um desenvolvimento sustentável. E para finalizar, trouxemos essa frase que para nós fez todo sentido, que a interdependência é um valor mais forte do que a independência. Tanto no sentido da engrenagem, dos 4 pilares, apesar dos 4 serem muito importantes, sozinhos eles não são capazes, definitivamente, de gerar o desenvolvimento sustentável que nós esperamos, e também em nosso contexto, né? Nós, hoje, como profissionais, daqui a pouco como instituições, como pacientes, como fornecedores, como parceiros, como nós precisamos reconhecer essa relação de interdependência e de responsabilidade compartilhada para alcance dos resultados. Eu finalizo por aqui e eu quero muito abrir para considerações do time. Marcelo, fique à vontade. Eduardo, Rangel. O interesse do tempo foi... E como você também tem um compromisso de sair, a gente começamos por você. Então, você saiba que, primeiro, eu fiquei orgulhoso de ver como vocês leram o programa. E, segundo, que é nossa prática, todo mundo está autorizado e eu serei o primeiro a roubar os slides, porque eles refletem exatamente o que nós vimos, né? E a preocupação nossa sempre foi essa de, eu já repeti várias vezes, copiar de um é plástico, copiar de vários é pesquisa. Então, os slides que vocês colocam aqui já sabem que se tornam de domínio, pelo menos de domínio do grupo, ok? Quem é o próximo? Mas o seu vídeo está lá, está aqui, já? Então, deixa ela entrar lá. Mas você quer entrar você? Por favor. Pode, claro. Então, vamos ouvir falar do S. Não é isso? Está contigo, S? Então, vem cá, sobe aqui para ficar da minha altura. Então, mas como que eu fiz isso, né? Vamos ver. Debaixo do microfone aqui. Ai, gente. Vamos lá. Acho que já está a apresentação, já? Deixa eu ver aqui. Já. Bom, boa noite a todos que estão presentes e no online. Esse momento da certificação foi muito importante porque na ACD, onde eu faço parte, a Vivian, que também logo em seguida vai apresentar, também faz parte, entrou num momento muito importante porque a gente está na construção do ASG na ACD. Então, a gente, de fato, já está usando muito conceito daqui para aplicar lá, e isso vai acabar nos dando um direcionamento mais correto. Eu represento o grupo de sociedade, meu nome é Camila. No grupo tem a outra Camila, tem a Cíntia e o Fábio. E uma das questões dos conceitos que, para mim, foi muito importante, e o grupo concordou,
que é o fato da gente conseguir enxergar em cada pilar exatamente onde tem a influência das suas iniciativas. Então, claro, a gente vai focar aqui na sociedade, então por isso que eu vou falar um pouco mais a respeito desse grupo, desse pilar. Então, o legal foi que na sociedade de fato a gente conseguir enxergar quais são as iniciativas que vai beneficiar sempre ali uma questão local. E uma das coisas que a gente colocou aqui, que foi muito importante, que deu para, com essa certificação, distinguir quais são as iniciativas, de fato, que são de sociedade e as iniciativas que vêm do P, então, que é a questão do indivíduo. Então, eu, como o professor mesmo disse, né, eu roubei essa frase, então ela não é plágio, que é importante destacar que a evolução nas condições ambientais, sociais, culturais, políticas e econômicas e humanas tem o objetivo de atender todas as partes interessadas, porque, ao longo, a gente vai mostrar como que isso é feito. Então, aqui, na verdade, o que é importante o que foi importante a gente entender durante a certificação, né? Quando a gente fala de todos esses pilares, e aí focando na parte do social, tudo que envolve a sociedade, a gente tem recursos sociais e que precisa, de fato, ser devolvido em desenvolvimento social. Então, o que a gente quer? O que a gente aprendeu com isso, né? Que os recursos que são extraídos, então impostos, por exemplo, esses impostos eles são de fato para beneficiar a sociedade. Então a gente trouxe até aqui um exemplo de que quando existe uma campanha de vacinação, por que é importante ter a extração desses impostos, digamos assim, para ser investido na saúde? Porque vem o desenvolvimento de uma vacina para ter a prevenção. E aí a sociedade ela é beneficiada, porque a área da saúde ela pode não ter uma carga muito forte, que foi o que a gente vivenciou muito na parte da pandemia, né, antes de existir a vacinação. E hoje, com o desenvolvimento, com a parte do custeio, a gente tem a prevenção em relação a isso e que traz o benefício para a sociedade. E é muito importante também que a manutenção dessas melhorias da qualidade de vida é muito importante. Então, quando a gente fala da questão de ter um saneamento básico, nutrição, por exemplo, isso tudo vai para a sociedade e reflete na parte da saúde, porque a gente consegue ali manter a qualidade de vida e ter as prevenções. Claro que a gente também não podia deixar de fora a questão da matriz, e quando a gente consegue separar, de fato, dentro dos 4 S's, fica muito mais fácil da gente destacar dentro da parte da saúde quais são as iniciativas que a gente precisa olhar e conseguir desenvolver um bem-estar para a sociedade. Então, a questão de ética e valores, né, que é preservar e respeitar a cultura pautada em responsabilidade, respeito e honestidade. Então, ali a gente está falando, por exemplo, de regularização de medicação com autorização. Então, isso é muito importante. Direitos humanos, que é promover uma vida digna com liberdade, segurança e saúde, ou seja, garantir o tratamento e a qualidade desse tratamento para toda a sociedade. O desenvolvimento humano, que é contribuir para a melhoria do IDH por meio de ações pontuais de educação e saúde. Um exemplo que a gente trouxe aqui é a questão do trabalho do agente social na comunidade local, que eles conseguem, de fato, enxergar quais são as necessidades que ali naquele ambiente precisa ser mais relevante. Às vezes é uma questão do próprio saneamento básico, a falta de alimentação correta e que, consequentemente, a pessoa pode ter problemas de saúde. E o S4, que é o desenvolvimento econômico, que é cumprir com a responsabilidade social, contribuindo com o Estado para promover o crescimento econômico, ou seja, recursos financeiros para as instituições sociais, que é exatamente o que eu pontuei lá na frente, que os impostos, né, que são pagos por todos, precisa de uma forma ser devolvida para a sociedade. E aí, como implementar uma cultura na sociedade, né? O grupo, a gente conversou muito sobre isso, porque a gente até comentou no dia com o professor que a gente teve a orientação, a gente falou, é tanta coisa, como que a gente, em 15 minutos, vai trazer isso? Então, a gente deu uma resumida, e aí a gente trouxe aqui que aplicar as iniciativas da Matriz de Desenvolvimento Sustentável, que, de fato, é o que eu e a Vivian estamos fazendo na ACD, e a gente vai trabalhar muito em cima disso, incorporar o valor e a missão, porque, a partir do momento que a instituição de saúde tem ali definido,
de fato, um valor e uma missão, fica muito mais fácil estruturar toda essa parte de sociedade dentro das atividades. Envolver a alta liderança nos compromissos sociais, porque sem a alta liderança não tem força para seguir. Treinar e conscientizar os funcionários, porque acho que quando a alta liderança já tem essa consciência, você precisa envolver todos que faz parte da organização. Relacionar sempre com as ODSs, porque, afinal, né, é uma questão que a ONU trouxe para todos, a Agenda 2030, então isso não tem como ficar de fora. Engajar as partes interessadas, que mais para frente a gente vai focar bastante nessa questão. Acompanhar e desenvolver as políticas públicas, que, mais uma vez, eu reforço. Quando as organizações de saúde elas trabalham as políticas públicas, ela está ali trabalhando a prevenção. Sem isso, a demanda ela é, com certeza, muito maior. Identificar as necessidades da comunidade local, porque, muitas vezes, como eu comentei, a organização pode achar que é uma questão e, na verdade, é outra. Então, o trabalho dos agentes sociais acaba trazendo para dentro da organização isso, e aí, dentro da organização, é possível delimitar essa questão das atividades, né? Identificar a oportunidade de prevenção à prevenção a doenças e avaliar os resultados do impacto social. Porque, a partir do momento que você avalia esses impactos sociais, você ganha forças para, cada vez mais, renovar essa cultura organizacional voltada para a saúde. As barreiras que podem existir, né, para os compromissos sociais na organização. Então, aqui a gente trouxe que é a questão da capacidade de atendimento, quando a gente fala ali do público SUS, repasse financeiro é uma dor para todo mundo. Então, quando é uma instituição filantrópica, por exemplo, a gente tem essa questão de garantir o acesso ao tratamento, mas muitas vezes não tem o recurso financeiro e ela fica nessa situação de preciso atender, mas eu não tenho o recurso para isso. Políticas públicas, como eu comentei anteriormente, alinhadas ao mapeamento das necessidades, pressão competitiva, limitação do atendimento, então, voltada ali para operadoras de saúde. A gente comentou muito isso em algumas aulas, que atualmente não, né? Há um tempo já, mas agora bem mais eficaz ali, tem uma negociação das operadoras de saúde que uma hora atende um hospital, outra hora não atende, e aí ali o paciente que fica no meio. Então, fica bem complexo. Resiliência à mudança, é preciso ter disposição para adotar novas práticas. Fornecedor, que é a questão da investigação. Também falamos muito isso na aula, né? Nas aulas. Às vezes tem muita questão de trabalhadores formais e informais e que, de fato, acaba afetando ali a sociedade. Comunicação, então, fake news dificulta muito as campanhas. Exemplo, né? A vacinação, estou reforçando aqui porque vacinação foi um tema bem falado. E saber diferenciar, de fato, as iniciativas com S e com P, porque isso é algo que eu confesso que eu, particularmente, às vezes, dependendo de algumas iniciativas, eu fico, é local ou individual? Mas, com os conceitos apresentados, atualmente, fica mais fácil eu conseguir ter essa identificação. Os benefícios do desenvolvimento sustentável... os benefícios do desenvolvimento sustentável social que podem trazer para a sua organização, né? Então, diminuir a alta demanda, com acesso da garantia do atendimento, água potável. Então, tudo que eu penso de melhoria para a sociedade, que eu vou prevenir as doenças, que eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida, a organização de saúde ela tem uma demanda menor. Reputação de imagem, então, com as práticas sociais, ajuda a ter uma imagem positiva entre todas as partes interessadas, que aí vem a questão da mandala, que isso é muito importante. Engajamento da comunidade, que são ativações do voluntariado em apoio às iniciativas locais. A gente sabe que tem algumas questões que não conseguem ter força somente do governo. E aí as empresas agora elas conseguem, com a questão do ASG, incluir essa questão do voluntariado. E muitas vezes são ações que levam ao benefício da sociedade. Acesso a capital sustentável, então os investidores têm mais interesse, porque estava comentando com a Cintia agora há pouco, a partir do momento que esses investidores apoiam questões sociais, elas, óbvio, pensam no seu impacto positivo da marca, mas, no fim, ela também consegue ter um indicador da sociedade ali, que muitas vezes
as atividades fim dela não seria de obrigatoriedade. Então, os investidores são muito importantes. E lealdade do cliente. O consumidor está cada vez mais propenso a apoiar empresas socialmente responsáveis. E aí, quando a gente fala de influência positiva da sociedade e das partes interessadas, a gente destacou essa frase aqui, que é promover a harmonia das partes interessadas, entendendo a expectativa de cada um dos grupos. E a gente trouxe a matriz, porque a matriz ela consegue, de fato, mostrar aí toda essa questão das partes interessadas. Então, focando novamente ali na questão da saúde ou da sociedade, o paciente é o centro. Então, para o paciente ser o centro, eu preciso pensar que eu preciso levar sempre a melhoria e a segurança de saúde para ele. E de que forma a gente vai fazer isso, né? Aí a gente começa a olhar aos arredores, a gente tem, por exemplo, ali os médicos. É uma parte interessada. O médico ele quer ter uma boa reputação. Mas, para isso, ele precisa atender muito bem o meu paciente com a melhoria, com uma qualidade de atendimento. E, assim, consequentemente. Esse é o nosso resumão, porque, de fato, teria muito mais conteúdo para apresentar aqui. Mas eu acho que foi algo que o grupo conseguiu resumir e apresentar para todos vocês. Também vou deixar em aberto para o meu grupo, caso queira falar. A Cíntia já disse que não quer, mas caso a Camila ou o Fábio queira falar, fiquem à vontade. E muito obrigada. Eu sei que é uma tarefa difícil resumir em 15 minutos, né? O que a gente viu em 60 horas, 48 presenciais e 12 de estudo. Mas eu gosto aqui que vocês destacaram, e vejam como é que, talvez quando vocês receberam a missão, vocês começaram a pensar, como é que eu vou fazer para separar, né, o A, do S, do G? Eu vou falar só do P? Como é que dá para falar do P sem falar do S, sem falar do não sei o quê? E aqui eu gostei, por exemplo, também, mais slides a serem roubados, da questão de benefícios para a organização a partir da mudança de mentalidade em relação ao S. Tá? Então, vamos lá, ainda agradeço a vocês que estejam respeitando o horário para a gente poder atender todo mundo. E também para que esse material, que vai ficar gravado, seja de interesse do público. Para o público dizer que, ó, temos muita coisa boa para ver. Tá? Vamos falar de ambiente? Bom, boa noite. Eu sou Ieda, eu represento o grupo do ambiente e o restante do meu grupo está ausente, porque cada um deles num local do Brasil. Silvana, Conrado e Márcia são os demais do meu grupo. Bom, nós trouxemos fielmente 2 slides. Infelizmente, não desenvolvemos muitas coisas, mas vamos falar bastante em cima desses 2 slides. Na verdade, trouxemos... A apresentação acabou ficando em cima do... É para cá? Deixa eu ver aqui. Falando de ambiente, nós optamos por trazer, em cima das suas sugestões, Dr. Marcos, inicialmente tratando da mudança de mindset, né? Optamos por entender o que a ASG mais P trabalha e como aconteceu para que houvesse essa mudança e o que essa mudança de comportamento fez para que isso acontecesse nas corporações e em nós mesmos, né? O que o curso e o que essa certificação fez com que nós tivéssemos
o que aconteceu com a gente, na verdade, né, depois dessa certificação. E o que eu entendo é que eu, particularmente, passei a ver tudo com uma visão totalmente diferente. Uma visão ASG mais P, né? Então, tudo que eu olho com uma visão totalmente sustentável, né? Então, você vai fazer uma palestra médica, você vai ver essa palestra com uma visão sustentável, né? Outro dia eu fui preparar uma palestra de câncer de mama e eu fui verificar essa palestra, né? Eu fui trabalhar essa palestra no perfil de sustentabilidade, né? Eu fui ver ODS, eu fui ver e foi instintivamente, né? Então, eu entendo que, dessa forma, a gente vai tendo essa mudança de mindset, né? E isso acabou vem vindo, né, com esse propósito, né? Então, o que nós colocamos é que, a partir desses olhares sustentáveis, né, nós tendemos a mudar o nosso comportamento, né? E passamos a encarar as situações, principalmente, né, levando-se em consideração a tudo no ambiente, né? Então, tudo que você faz a partir de hoje, não a partir de hoje, mas a partir do momento que você começa a se importar com isso, você passa a levar em consideração, né, e se importar com tudo aquilo que vai ser relevante para a sustentabilidade, né? Então, é isso que nós achamos que seria relevante comentar, né? Os compromissos essenciais para o ambiente, né? Na área da saúde, é importante avaliar para os nossos hospitais, na área do ambiente, para os hospitais, a água de reuso, a energia limpa, renovável, a reciclagem de resíduos, a compostagem de resíduos orgânicos, descarte e tratamento adequado de resíduos, né, de resíduos no serviço de saúde, o tratamento adequado do inventariar e monitorar as emissões de geradores de efeito estufa, né? Além de tratamento de resíduos de anestésicos, de gases de ar-condicionado, de refrigeração. Tem vários itens que são tóxicos ao meio ambiente, que são geradores de efeito estufa e que os hospitais ainda não são monitorados e que isso é muito importante para ser verificado e que só agora que isso está começando a ser trabalhado, né? E como implementar isso? Como isso deve ser feito? Através de campanhas, através de campanhas educativas, campanhas de conscientização, de implementação, né, através de projetos pilotos, né, e através de formação de multiplicadores, né? Enquanto você não tem esses multiplicadores e essas pessoas conscientizadas, você não vai conseguir esses multiplicadores, né? Eu até brinquei quando nós estávamos fazendo esse trabalho, que no hospital que eu trabalho, eu comentei que eu fazia um curso de ESG e teve gente que me perguntou, mas o que é isso? É marca de sabão em pó? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Não, né? Tem gente que não faz a mínima ideia do que se trata, né? Então, você tem que conscientizar de uma forma geral, né? Ensinar, conscientizar e orientar, né?
como uma forma geral. Quais são as barreiras que nós enfrentamos, né, para que isso não evolua, né? Na maioria das empresas, a gente tem o medo do novo, né? As pessoas, a gente enfrenta isso em qualquer empresa. E nos hospitais isso não é diferente, né? A desinformação e o gestor, quando ele não está envolvido com isso. O nosso maior parceiro é o gestor, né? Se o seu gestor não estiver envolvido, se ele não estiver bem informado, você não consegue evoluir com o projeto, você não consegue evoluir com a sua parceria, né? E os benefícios para a organização, né? A preservação da imagem da empresa, né? A economia e lucratividade para a organização, né? O modelo de sustentabilidade, a visibilidade dessa empresa, né, frente ao mercado, né? A satisfação do grupo, a visibilidade, né, para os funcionários em trabalhar nessa empresa, uma forma de visibilidade no mercado, diferenciação, né, no geral. E como isso pode influenciar positivamente as partes interessadas, nós entendemos que isso vem de um valor agregado, né? Agregando valor ao negócio, né? Com exemplos que podem ser replicados ao mercado. Não fomos muito longos naquilo que nós fizemos, acabamos sendo bastante sucintos, mas tentamos esclarecer aquilo que nós entendemos, claro que não tentando fugir daquilo que é a matriz, dentro daquilo tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Mas eu estou à disposição também para qualquer dúvida. Nesse caso específico do ambiente, e considerando que ele tem um interesse de muito mais gente, porque é o interesse do planeta, etc. e tal, eu faria alguns acréscimos que eu acho que a gente não pode deixar de colocar, que foram objeto do nosso programa. Por exemplo, está se falando de COP, está se falando de todas essas questões, e muito dificilmente alguém vai falar da área da saúde, ok? Porque quase sempre a referência é sobre as indústrias sujas, né? Outro dia eu estava lendo uma tal da taxonomia brasileira, que então tem a economia azul, economia verde e economia marrom, né? Vocês podem olhar, está escrito como taxonomia formal, né? Economia azul, que cuida dos ambientes, etc. Economia verde, que cuida das questões sociais. E a economia marrom é a que não deve existir, porque é a economia poluidora. E nenhuma delas faz referência a quanto isso contribui para as pessoas e quanto isso depende da atitude das pessoas. E aí eu coloquei que a gente tinha que ter uma outra cor que eu não consigo definir, que é a mistura de brancos, pretos, índios e asiáticos, né? Que cor é essa que se mistura para fazer? Mas tem que existir uma economia que leve em consideração todas as cores das pessoas. Mas, por outro lado, sob o ponto de vista da saúde, a questão do ambiente talvez seja a que mais se afasta do paciente no centro. Então, ela merece muito menos atenção, porque não traz ali o contexto do paciente.
Mas vocês viram algumas apresentações que diriam o seguinte: 6% da energia consumida no Brasil vem da área da saúde. E talvez seja a maior área de oportunidade para economia de um hospital ou de uma clínica, que é a economia de energia, economia de água, tratamento do lixo residual, que evita multas, né? E o cuidado com a qualidade do ambiente, que beneficia a população. E no nosso próprio hospital é um dos primeiros quesitos de segurança do paciente, ter água tratada, etc. e tal. Então, a gente não pode deixar de considerar que, além de todas as considerações que foram feitas aqui, a questão ambiental tem uma relação direta com o resultado econômico da operação. Então, não é uma questão só de abraçar a árvore, amar, né? É uma questão direta mesmo de bolso. Então, é importante a gente olhar que, no ponto de vista da saúde, o ambiente tem um peso relevante e, por ser muito afastado do paciente, que não se vê claramente a ligação entre as duas coisas, ele é negligenciado nas organizações, ok? Então, vamos fechar? Né? Boa noite a todos. O nosso desafio aqui é falar do paradoxo, né, da letra que foi desgarrada para ser integrada, né, que é o P, que estava junto lá, meio que até na nossa prática, no dia a dia, as ações relacionadas a pessoas muito considerado ou no S ou no G, e aí a gente traz essa mudança aí, que é desgarrar o P para que, de fato, ele seja integrado nesse modelo de desenvolvimento sustentável, né? Então, falando aqui do nosso grupo de trabalho, que também não está aqui presencialmente, mas, obviamente, passou aqui todas as discussões do grupo, a primeira questão é falar do background, porque a gente acaba trazendo isso até para a interpretação do conteúdo, né? Que a gente tem aí a Alexandra dentro da indústria da parte de distribuição, a Dulce em Helgov, né? Fazendo aí no FBH esse trabalho de relações governamentais, o Márcio dentro da BIMED falando sobre com organizações, indústrias aí que promovem os produtos para dentro dos hospitais, e eu de uma organização de saúde especificamente. Então, aí, não sei se foi aleatório ou se foi proposital, a gente tem aí um grupo que representa aí as diversas faces, né? Se a gente pensar na mandala, representantes de diversas partes interessadas aqui dentro desse grupo, né? Trazendo especificamente o pilar de pessoas, né? O pilar de pessoas que busca aí, que traz a sustentação para a humanização do trabalho e no trabalho. A gente tomou a liberdade aí de colocar essas duas questões, né? E também de destacar que, na entrega de recursos humanos, a compensação é insatisfação pessoal, né? E os entregáveis da matriz nessa perspectiva desse pilar são pilares aí que afetam a todos nós, né? Então, prosperidade, emprego e renda, participação e pertencimento, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida no trabalho, é o que a execução da matriz nesse pilar pode entregar como desenvolvimento sustentável. Então, a gente entende
só de olhar, né, para os tópicos, sem se aprofundar, já é possível de ver a relevância desse pilar do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, né? E aqui foi por engano, né, que eu deixei a interrogação aí de práticas transformadoras para a perenidade das organizações, mas eu falei, dá para aproveitar essa interrogação, né? Porque existem mesmo, essas práticas podem mesmo transformar e a realidade das organizações de saúde e trazer perenidade, né? E a gente entende que sim, e destacando aí para o olhar aí de cada um dentro dessas perspectivas, quando a gente olha aí a contribuição da Alexandra, essas práticas transformadoras, o destaque é para a materialidade. Quando a Dulce traz, ela fala das ODS, até nessa preocupação aí mais corporativa e integrada. O Márcio traz a questão da estratégia, né, como um vetor aí para essas práticas transformadoras. E para mim, a grande questão aí da matriz de desenvolvimento sustentável e tudo que a gente olhou dentro do nosso curso é a aplicação prática, né? Porque muitas vezes, até falando com a governança, com os executivos e tal, como é um tema que está muito em evidência, e eu já passei por isso também na questão do compliance, às vezes o executivo ele fica até com ranço, né? Falar, nossa, mas de novo vão falar disso, agora só se fala disso e tal. E aí, quando a gente traz para dentro dessa metodologia prática, em que é possível fazer esse link com os entregáveis que a gente olhou lá em cada pilar, isso tangibiliza a aplicação desse modelo e conecta com coisas que as organizações já têm ou já estão a caminho de ter, né? Então, tanto a questão de materialidade, como a questão desse olhar dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como da estratégia, e agora aí num desdobramento prático desse conteúdo. Quando a gente... aqui eu vou olhar, porque senão vai ficar ruim aqui de eu enxergar. A gente olhando, né, no que foi proposto aí para os destaques que a gente vai trazer dentro do que foi discutido e do que foi absorvido pela equipe, do ponto de vista de mudança de mindset, né, essa questão da palavra, que já foi destacada aqui em outro grupo, da interdependência, e aí a gente faz até uma redundância proposital, né, que é independência interdependente, né? Interdependência é muito mais forte do que a independência em si, só que a gente tem que observar que, sim, os interesses são independentes, né? Eles são, por si, às vezes até conflituosos, né? E aí a interdependência disso é que pode acabar conectando e gerando consenso no que é relevante para as partes interessadas, no sentido do coletivo e do todo, né? Então, a mudança de mindset que para nós foi um destaque foi clarificar esses interesses das pessoas e os interesses das organizações, a separação entre o interesse global, local e da organização e das pessoas em si. Em relação a quais são os compromissos que as organizações precisam ter em relação ao pilar de pessoas, né, a gente coloca que é o entendimento do papel de transformação interna e externa
promovendo as condições de trabalho decentes, remuneração justa, segurança psicológica, que foi muito citado também e que a gente vê, né, no cenário pós-pandemia, com mudança, com esse destaque para o burnout, hoje a questão da segurança psicológica, a relevância que isso tem, incentivar o empreendedorismo até para a busca de soluções inovadoras, né? Você precisa ter um mindset inovador, empreendedor, para achar soluções para problemas e que a gente cada vez tem novos problemas, né, para resolver. O combate à discriminação também e ao assédio dentro das organizações é muito relevante para a parte das pessoas. Um RH com um papel mais estratégico, fortalecido, próximo à direção, e para que a gente alcance aí desenvolvimento e satisfação pessoal. Do ponto de vista de implementação dessa cultura de desenvolvimento sustentável no pilar de pessoas, o que a gente entende que é relevante é a matriz de pessoas, os 4 Ps, né, como driver do desenvolvimento dos demais pilares, né? Então, aí a questão do impacto, né, das pessoas, do engajamento, do pertencimento das pessoas dentro sendo um motor mesmo para que os outros pilares possam também cumprir com os seus entregáveis. Como barreira, o que a gente enxerga? Primeiro, é o entendimento e envolvimento da alta direção no pilar, né? E passando até por essa questão de ter o entendimento do P separado das demais letras, né? Então, eu entendo que todos nós aqui, como formadores de opinião e dentro desse processo de certificação, uma das nossas bandeiras aí dentro das organizações passa a ser trabalhar esse pilar separado e promover o entendimento da governança dos executivos de saúde no geral, no entendimento da relevância de separar e olhar com cuidado que esse pilar realmente merece. E também que dentro da saúde a gente tem pouca abertura, né, para inovação nos modelos de gestão de pessoas. Isso a IEDA destacou o medo do novo, né? Então, a gente entende isso e reforça isso com estruturas altamente hierárquicas e tal, menos colaborativas, principalmente nas organizações de saúde. E os benefícios eu tive até que colocar numa fonte menor e ainda não coube tudo, né? Mas em síntese, é entregar aqueles objetivos dos 4 Ps, né? E trazer isso de uma maneira sustentável e que fique perene, que se sustente dentro das organizações e não só de uma maneira, eu vou lá e dou o bombom no dia do médico e aí o resto do ano, né? E vira piada lá no Festa da Firma ou no Blue Mondays e etc., né? Então, eu acho que isso é o que a gente entende de relevante. E aí, como que as organizações com pessoas podem influenciar todas as partes interessadas no ecossistema? A primeira questão é sendo, né? Em contraposição a parecendo, né? Porque a gente falou no programa de greenwashing, social washing. Então, assim, a primeira questão para as pessoas que formam a organização, né? E se as pessoas não forem isso que se pretende, tanto no pilar de pessoas como na tomada de decisão em relação aos demais pilares, então isso fica vazio, né? E você só consegue entregar o que você tem. Então, se você não for esse modelo de desenvolvimento sustentável, você não consegue influenciar ninguém, nenhuma parte interessada, nem quem está do seu lado.
a outra questão da forma de influenciar é que estabelecendo novos padrões de comportamento mesmo, né? E o comportamento traduzido pela forma no que as pessoas acreditam, como elas agem, como elas respondem aos desafios do dia a dia. E fazendo o que é certo, contribuindo para o coletivo. Essas são as formas que a gente entende que a organização, através das pessoas, podem influenciar todas as partes interessadas, né? E aí a gente deixou um post-it aqui para lembrar da frase do professor Marcos, né? Os nós das redes somos nós, né? E se nós não enxergarmos assim, seremos nós cegos. E isso é o que a gente entende que é o ser, né? A pessoa sendo, as pessoas na organização sendo, é que elas podem influenciar, de fato, as partes interessadas, o coletivo, e promover as mudanças e as transformações que vão promover o desenvolvimento sustentável verdadeiro. É isso, gente. Muito obrigada. Uma outra coisa que eu destaco é o seguinte: parece que eu influenciei vocês, porque as figurinhas, todo cuidado com as figurinhas, vocês sabem que eu sou maníaco com esses troços, né? Vocês viram todas as minhas apresentações, e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, gente, olha só. Eu fiquei muito satisfeito de ver que vocês conseguiram destacar, porque a proposta da gente fazer esse exercício tinha a intenção de conseguir, é o que eu dizia assim, eu não gostava muito quando eu chegava do colégio, eu estudava no colégio militar, meu pai era muito sério, o que você aprendeu no colégio hoje? Aí eu tinha que dizer, hoje eu aprendi equação de segundo grau, hoje eu aprendi isso, aquilo, outro. Mas não é uma coisa muito fácil de você perguntar, o que a gente aprendeu? Mas, claramente, a gente aprendeu, a gente conheceu alguns conceitos que são exclusivos. Eu vou fazer agora um corolário dessa história do programa, mas eu falo que não é para vocês, porque vocês já ouviram isso tudo. Eu quero falar isso para ficar registrado, para quem quiser conhecer o curso, e para vocês também, que podem roubar esses conceitos aqui, que eu vou dizer o seguinte, eu acho que foi um pouco da essência. A gente botou muita coisa, aprofundou com todos os facilitadores, a gente aprofundou em cada um dos temas. Mas a espinha dorsal do programa foram alguns conceitos fundamentais que vocês aqui estão repetindo. Então, Júnior deve estar no ar, né? Se a gente... Vamos lá. E eu vou ser... Por favor. Você quer fazer a foto com todo mundo vem aqui, depois ela vai embora. Então, vamos fazer a foto com todo mundo, depois a gente ela sai, porque aí ela não vai dizer... Então, ótimo. Vamos fazer a foto, porque senão depois a gente apresenta a foto e ela vai dizer assim, eu já tinha saído. Então, com isso, a gente tem esse privilégio de fazer a foto e ela pode sair. E depois vai olhar na plataforma o que eu falei. Tá bom? Tá, obrigado. Então, vamos... Então, o Júnior já pegou a mensagem. Vou começar como sempre falo. Boa noite. Boa noite. A ideia desse fechamento é mostrar
quais foram os conceitos, os pilares, quais foram os conceitos importantes que foram introduzidos neste programa específico. Ou seja, vocês não vão encontrar em nenhuma outra literatura estes conceitos, porque esses conceitos traduzem várias outras literaturas. E eu fiquei extremamente satisfeito porque pudemos aproveitar do livro que deu origem ao curso, e a gente tem que contar um pouco dessa história, que foi o livro que foi apresentado para a Tacira e para o Balestrin, que disse, poxa, dá para transformar isso num programa? E a gente seguiu, e vocês viram como referências foram trazidas a partir do livro, só que com uma particularidade, o livro não foi escrito para a saúde. Depois a gente fez várias adaptações específicas para a saúde. Uma delas é começar com essa máxima de que saúde é uma missão e uma atividade econômica que podem conviver harmonicamente. Então, isso fica claro que esse é o nosso mote, nosso mantra dentro da organização. Quais eram os objetivos do programa? E eu vou passar por cima, porque isso aqui vai ficar registrado, quem quiser depois volta para ver ele com cuidado. Mas, basicamente, nós queríamos inspirar líderes como agente de mudança, aprofundar na compreensão dos desafios de uma nova cultura, apresentar uma visão prática da questão da gestão das partes interessadas e contribuir na identificação de soluções de valor a longo prazo para o ambiente, sociedade, governança e pessoas. Eu tenho a sensação, ouvindo as apresentações de vocês, que esses objetivos foram cumpridos. Nossa proposta é que a evolução do desenvolvimento sustentável em organizações de saúde está em curso e nós esperamos que ela continue a mudar para uma abordagem mais sustentável e responsável nas organizações. Essa é a nossa proposta, essa é um pouco a missão de vocês como multiplicadores. Eu considero que vocês, a partir de agora, são multiplicadores desse processo. Ok? E agora, em números. Eu quero apresentar simplesmente os números do nosso programa, que são 4 fluxos de valores, vocês já estão reconhecendo quais são os 4 fluxos de valores, e para o público que ainda não conhece o programa vai conhecer, quais são os 12 propósitos de organizações de saúde, quais são os 12 interesses das partes, quais são as 4 perguntas de interesse, quais são os 4 pilares de desenvolvimento sustentável, quais são os 16 compromissos a ESG mais P. Legal? Quais são os 4 fluxos de valores? Significa que tudo que eu tiro do ambiente eu tenho que devolver em conservação, tudo que eu tiro da sociedade eu tenho que devolver em desenvolvimento, tudo que eu tiro do capital eu tenho que devolver em rentabilidade, tudo que eu tiro das pessoas eu tenho que devolver em satisfação. Então, isso aqui foi a base do modelo para a gente dizer, nós temos que trabalhar dentro dessa estrutura. Vocês viram isso aprofundado. Quem não conhece esse processo, no próximo programa tem a oportunidade de conhecer. Quais são os 7? Eu tinha posto lá errado, era 7, 12. 7 propósitos da Organização de Saúde. Para quem não conheceu ainda, lembrávamos do seguinte, que a discussão sobre os 50 anos depois de Friedman, que disse uma vez que as organizações tinham que ter objetivo lucro, e que a partir daí você fizesse o que quisesse, nós estamos vendo hoje que as grandes organizações de movimento mundial dos empresários da saúde, dos empresários de todas as organizações, dizem que a gente não pode ter interesses conflitantes entre as partes interessadas. Então, com isso, a gente tinha que pensar que a harmonia, e vocês usaram esse termo aqui, a harmonia entre as partes interessadas era fundamental, e a declaração de propósitos, que substitui aquela missão hipócrita que muitas organizações têm. Atender o cliente de maneira lucrativa, viver de não sei o quê. Quando você diz o seguinte, qualquer um das partes interessadas, se quiser contrariar os propósitos da organização, vai criar um problema sério. Uma greve dos colaboradores, um lockout de fornecedores, qualquer um desses modelos. E aqui eu tenho um resultado importante. Por quê? Nós apresentamos isso aqui, e aí a discussão sobre esse modelo acabou virando propósitos específicos de organização de saúde que o SEBEX vai apresentar para o mercado. Resultado do trabalho foi que nós transformamos o que era a declaração de propósito de uma corporação em declaração de propósitos
de uma organização de saúde. Então, o SEBEX está comprometido a publicar isso como sendo uma das conclusões do nosso programa e a nossa proposta de propósito de uma organização de saúde. Então, isso aqui foi aquilo que nós vimos. Para o acionista, gerar valor a longo prazo, para que contribuam para o desenvolvimento sustentável do ecossistema da saúde. Para o cliente, garantir aos pacientes uma jornada com segurança e qualidade do cuidado, através de ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, vocês são responsáveis pela cocriação desses 7 propósitos. E esses 7 propósitos, vocês podem e devem levar para as organizações de vocês e dizer, nós estamos atendendo os 7 propósitos da organização de saúde. Os colaboradores, assegurar um ambiente de trabalho organizacional que permita um atendimento humanizado e a capacitação da melhoria das suas habilidades e competências. Ok? Importante que fique para registro, importante que a gente publique isso para que seja colocado. Os fornecedores, garantir que eles sejam qualificados em termos de equipamentos, bens, serviços, com incentivo à pesquisa e inovação, que é fundamental no nosso negócio. E é disso aí que a gente consegue evoluir através da inovação, que geralmente é feita com nossos fornecedores. O meio ambiente. Lembra que botaram a economia circular? Foi durante um dos nossos programas, né? Reduzir, na medida do possível, os impactos ambientais no consumo de água, energia, emissão de carbono, né? E todos os cuidados com rejeitos especiais e a economia circular. O governo, eu gostei muito, foi essa ilustração aqui embaixo, que fala do público e do privado. Eu achei que era bom para a gente entender, porque nosso trabalho não é só na organização, mas contribuir com o Estado nas políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e outros agravos ao acesso universal e igualitário ao serviço de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Ok? Então, agradeço a vocês que tenham ajudado a criar estes 7 propósitos, e isto vai ser agora um statement do SEBEX. Acho que isso aqui é uma contribuição relevante para o sistema de saúde. Ok? Quais são os 12 interesses das partes? A nossa mandala. A nossa mandala, que a gente vai trabalhar em cada uma das dimensões, como vocês já colocaram, né? E a gente vai entregar, quer dizer, o nosso programa já diz que a mandala é uma mandala que atende a todas as partes interessadas. Então, foi visto dentro do programa, e para quem ainda não conhece, a mandala é a sintetização dos objetivos, dos interesses principais de todas as partes definidas no programa. Tá? Então, esse aqui é o nosso statement, em que a mandala tem esses 12 interesses definidos. Okay? Quais são as 4 perguntas de interesse? Né? Nós vimos que qualquer sistema tinha que ter fontes pagadoras, prestadores de serviço, indústria e pesquisa e formuladores de política. E o que é que nós discutimos em vários momentos para cada uma dessas partes? Que as perguntas que eles fazem, os interesses deles não são iguais. As fontes pagadoras querem pensar em valor, os prestadores de serviço querem pensar na oferta de com melhores benefícios, a indústria quer pensar quais são os investimentos que trazem melhores recompensas, e os formuladores de políticas, como construir uma instituição sustentável. Então, nós vimos isso em várias dimensões operacionais e também quando a gente entendeu o modelo que Tarsila nos apresentou do Saúde e Poder, que tem tudo a ver com essa questão de formuladores de política. Então, esses aqui foram temas que foram apresentados. O próximo é a criação dos pilares de desenvolvimento sustentável, né, que são sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, governança consciente e humanização do trabalho. É a melhor tradução de ambiente, sociedade, governança e pessoas. E estes 4 pilares geram os 16 compromissos ASG+P,
que é, de toda forma, o núcleo da nossa apresentação, do nosso trabalho. Okay? E quais são os 16 compromissos? São os compromissos que estão expressos na matriz. Mais especificamente, para fins de registro, eu estou colocando aqui de forma clara, né, que vocês já viram, a ideia de promover a sustentabilidade ambiental, promover o aumento da eficiência energética, criar programas para a consolidação de uma economia de baixo carbono, gerir tecnologias, desenvolvimento de produtos sustentáveis. Com relação à sociedade, as 4 dimensões, e vocês hoje já são experts em S1, S2, S3, S4, P1, P2, P3, P4, né? Ou seja, vocês já dominam não só isso, mas significa que quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando em S3, em S2. Quando eu falo de trabalhos voltados para as comunidades, nós estamos falando de S3 e S4. Então, a ideia de que são compromissos da organização são a parte de, em governança, objetivos de atender os acionistas, atender os operadores, atender clientes e fornecedores dentro das dimensões. E a parte de pessoas, que é pensar em prosperidade, inclusão e diversidade, capacitação e qualidade de vida no trabalho. Isso é alguém diz, como é que dá para decorar os 16? Não sei, tem 10 mandamentos, eu não sei eles todos, não sigo 7, mas... Mas esse aqui eu tenho que seguir os 16, porque senão alguém vai ficar chateado comigo, né? Porque cada um deles atende a um tipo de parte, a uma determinada parte interessada, ok? Vocês viram esse nosso versinho, discurso sem prática é divagação, prática sem ação é meditação, não se transforma sem ação. E aí nós transformamos os compromissos da matriz, especificamente na área da saúde, onde o G3 é cuidar da experiência do paciente e desfechos clínicos, onde cumprir responsabilidades sociais, que algumas organizações de vocês são mais enfatizam mais do que outros, né? E aqui a gente tem que entender que dentro da organização de vocês, cada uma delas, com a sua prioridade, vai atender os seus compromissos na área da saúde. Os 16 compromissos também servem para atender às exigências que são feitas pelos grandes sistemas de relatórios de sustentabilidade. Por que a gente faz relatório? Porque alguém ou pede ou manda. Então, eu tenho o ASASB, eu tenho que atender à legislação europeia que virá aí, né? Eu tenho como conciliar isso com os ODS, porque muita gente... Essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência, como é que a matriz se relaciona com o ODS, e vocês viram que a matriz se relaciona com os ODS, colocando que é uma habilidade hoje que vocês têm de conseguir fazer com que o termo ODS deixe de ser assim um termo etéreo, para ser um termo objetivo, porque a maioria das pessoas acha que o ODS, de repente, é uma marca nova de cachaça. Não sabe exatamente o que é. Mostrando para vocês como a OPAS tem um objetivo do desenvolvimento sustentável especificamente para a área da saúde, e vocês viram o trabalho que eu, inclusive, mostrei de como existem lacunas no projeto da OPAS, que elas querem corrigir, para que os compromissos da matriz estejam presentes em relação a isso. Ok? Alguém apresentou isso aqui, acho que foi Paula Corrêa, se não me engano, que eu achei sensacional, quando disse que a matriz traz uma responsabilidade que transcende ao objetivo do negócio. Ou seja, compromissos com a ESG mais P são compromissos que não são apenas da sua organização empresarial, são compromissos que você tem com o ambiente, a sociedade, a governança e as pessoas. E esse material foi extraído do nosso livro de referência bibliográfica principal, que vocês também têm agora uma vantagem competitiva, que é procurar lá naquele buscador, bota lá a palavrinha-chave e, faz texto. Até mesmo para a nossa amiga que está fazendo aquela sua tese de doutorado, eu já disse a ela, pode fazer o que você quiser,
Pelo contrário, quanto mais referência você tirar, melhor é. Então, para fechar, conversando com os facilitadores, eu queria você botar o áudio da Margarete. Você consegue... Nazaré, desculpe, o áudio da Nazaré. Você consegue colocar o áudio da Nazaré aí? Dá no gatilho? Som. Estamos finalizando a primeira turma da Certificação em Desenvolvimento Sustentável em Organizações de Saúde do SEBEX. E eu, Nazaré Ribeiro, como uma das facilitadoras, estou aqui em nome do nosso time para agradecer a você, nosso aluno, a você que esteve conosco esse tempo todo, a você que compartilhou experiências e que certamente vai levar os conceitos de ESG mais P para a sua carreira, para a sua profissão, para o seu sistema de saúde, trazer, então, melhores práticas. É o que nós queremos, o melhor para a sua instituição, o melhor para você e o melhor para o nosso usuário. Esperamos ter agregado muito para você nesse sentido. Conte conosco e até breve. Muito obrigada. Muito bem, vamos lá. Volta para a minha. Compartilhar conhecimento não significa dar algo às pessoas ou obter algo delas. A partilha do conhecimento ocorre quando as pessoas estão genuinamente interessadas em ajudar-se mutuamente a desenvolver novas competências, habilidades e atitudes. A isso nós devemos a esse nosso time, que eu digo que é uma grande constelação, são as estrelas que brilharam no nosso programa, né? E de público eu tenho que agradecer a todos eles. Você agora, por favor, coloca o áudio da Liliana, por favor. Som. Volta, som, por favor. Boa noite, eu estou em trânsito, mas não poderia deixar de falar com vocês. Foram dias muito intensos, uma participação muito boa, e agora vocês têm a responsabilidade de colocar tudo que nós discutimos em prática. Então, todos os padrões e práticas do ambiente, da sociedade, da governança e de pessoas. Espero que cada um de vocês esteja muito preparado para os próximos meses que virão, próximos anos e a implementação do desenvolvimento sustentável nas suas organizações. Muito obrigada pela participação, pelo compartilhamento de experiências nesses dias. Um bom encontro para vocês. Ok. Se o desenvolvimento sustentável é a preparação para o futuro, é bom lembrar que esta, para vocês, não é a conclusão, mas o início de uma nova jornada. Tratem de exercitar o seu protagonismo em um sistema de saúde cada vez mais inclusivo e regenerativo para as pessoas, para a organização, para a sociedade e para o planeta. E se nós tínhamos estrelas apresentando, nós temos aqui os melhores astrônomos que estavam olhando as estrelas, né? E também pegando luz das estrelas, porque, na verdade, qualquer corpo não existe sem uma luz que o ilumine. Gostou dessa, né? Gostou dessa? Gostou, né? De vez em quando eu sou poético, né? Só de vez em quando. Mas chamá-los de astrônomos é porque vocês estão observando as estrelas e estão ganhando conhecimento a partir daí. Tira a fotografia que desce quadrante, mas vai estar depois na plataforma. Vou botar aqui do lado. Aqui, ó. Que é mesmo?
Ah, tá? Pô, deu um trabalho fazer essa montagem aqui, você imagina. Você imagina, né? Ainda bem que o avião atrasou hoje, eu consegui botar esse troço no ar. Né? E para fechar, quer dizer, eu sou daltônico, então não me preocupo muito com as cores, não. Mas, ao olhar para esse Feng Shui, que fala do infinito, né? Eu achei que o desenho, a criação dos nossos desenhos, podia ser transformado nesse símbolo. Né? E esse símbolo tem um significado de boa sorte. Então, essa é a mensagem final para vocês. E o que a gente quer é que vocês tenham muita sorte a partir do esforço que vocês fizeram para ter sorte. Ok? Você, por favor. Então, já caminhando para finalizar, é uma satisfação muito grande a gente ver assim, o resultado do trabalho, a forma como vocês trazem o que a certificação inspirou vocês. Esse saber vocês já tinham, só se organizou de uma forma diferente e se tornou possível colocar em prática. Porque o professor Marcos, a Liliana e todas as estrelas que ele trouxe ali, são pessoas que realmente agem, fazem acontecer, estão na ação contínua dessa transformação. E nós conversávamos antes de começar essa aula exatamente sobre como a gente pode trazer estas experiências de fora, como é que a gente pode adaptá-las aqui para realmente causar impacto, ou seja, um impacto clínico, na nossa governança clínica, quem não tem como falar de governança em saúde sem falar em governança clínica, como a gente faz essa transformação. E, para o SEBEX, a grande satisfação é ver como resultado o entendimento de vocês exatamente do que a gente queria e do que a gente pensou quando trouxe a proposta dessa certificação, que era o entendimento mais amplo do que é ESG. Trazer a ESG mais P como essa metodologia para nós era exatamente romper, e o que nós conversávamos também, com a teoria somente, e conseguir materializar o que esses conceitos podem trazer de ferramenta, de formas de transformação, como pode inspirar essa transformação. E de forma simples, porque, de fato, em instituições de saúde, a gente já trabalhava muitas iniciativas que são a ESG mais P, mas que a gente não comunicava dessa forma e a gente não visualizava dessa forma. É claro que temos uma série de outros indicadores que não observávamos, precisamos evoluir, mas há o entendimento de trazer este conceito, integrar este conceito com a estratégia da empresa e comunicar todos eles como ESG traz para nós um diferencial competitivo muito grande. Traz para os nossos serviços esse diferencial competitivo. E essa é a missão do SEBEX. A missão do SEBEX é exatamente criar esse modelo mental, transformar essa cultura, não só organizacional, mas também social, que começa com os executivos de saúde, mas que isso tem que se transformar num impacto maior. Né? E que as nossas tomadas de decisão elas sejam baseadas neste conceito de ação responsável. A gente não precisa decorar os 16, mas a gente precisa ter os 16 como fundamento da nossa ação, assim como os 10 mandamentos. A gente não sabe de cor, mas ele inspira a nossa decisão para quem acredita. Né? Então, os 16 servem para isso. Estamos muito felizes em finalizar essa primeira turma, muito satisfeitos, e também de anunciar a segunda turma para breve. Nesse momento, a gente pode começar a nossa cerimônia de entrega dos certificados, mas, antes disso, a gente pode interromper a transmissão pelo Hospitalar Hub e agradecer a todos pela audiência, mas o nosso tempo, a gente precisa se despedir de quem está acompanhando a gente pelo Hospitalar Hub.